Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Viver pela Palavra. Num trecho desse livro, mestre Joel Goldsmith fala o seguinte: cada vez que somos tocados pela dúvida, medo, limitação ou uma sensação de desânimo, vamos reconhecer que o que está operando em nossa consciência naquele momento particular é uma sensação de separação de Deus. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre medo, sobre dúvida. O mestre pode trazer a sua visão de como podemos superar os medos e as dúvidas? Ô Gilson, aqui nos deparamos com uma das questões mais importantes, entre todas as outras questões. É essa questão do medo. Uma vez claro isso, esclarecido isso para nós, fica muito simples e direto aprender a lidar com qualquer uma outra questão dessa ordem. Primeiro, antes de tudo, o que é o medo? Como ele acontece? Observe uma coisa interessante nós temos aqui. Nesse momento, não há medo. Mas uma vez que surja um pensamento a respeito de algo que eu não quero viver, ou do qual preciso me livrar, isso me assusta, isso causa medo. Então há uma relação muito estreita, muito íntima entre a presença do medo em cada um de nós e a presença do pensamento. Os medos são inumeráveis. Nós temos inúmeras formas de medo. O ser humano, ele tem medo do passado, ele tem medo do futuro, ele tem medo da esposa, ele tem medo do patrão, ele tem medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de empobrecer, medo de não enriquecer. Os medos são diversos e são muitas as formas de temores que nós conhecemos. Mas nenhum desses medos está dissociado do pensamento. É algo sempre atrelado a uma memória, a uma lembrança, a um pensamento que nos conta algo do passado que não queremos viver novamente no futuro. É um pensamento que fala de um futuro que não queremos viver com base no passado que já experimentamos. Então, reparem, nós temos a experiência, o experimentador, a memória, o passado e o pensamento. Tudo isso faz parte desse movimento presente, que é o movimento do medo. Como romper com isso? A pergunta aqui é: quem é esse elemento presente no medo? Fica muito claro que esse elemento presente é o experimentador, aquele que reservou a experiência. Fica claro que o elemento presente no medo é o pensador, aquele que, em nossa crença, é o que produz o pensamento. Vamos investigar isso. Veja, são assuntos que requer uma aproximação muito direta, porque a resposta para essa questão do medo é a resposta para a questão da ansiedade, para a questão do ciúme, que é insegurança, que também é medo.
da ansiedade, que também é medo, da preocupação, que também é medo, das diversas formas de fobias. Reparem que há uma ligação em todos esses estados, há uma ligação entre eles. E todos terminam no medo, ou começam no medo. E isso é sofrimento? Isso é problema? Aonde tudo isso se processa? Nesse elemento aqui, que se vê separado da vida, que se vê separado desse instante. Porque nesse instante não há medo. E quando você pergunta como superar, além do medo, a dúvida, repare, estamos lidando com formas diferentes da mesma coisa. E que coisa é essa? Basicamente, o pensamento. Não há medo sem pensamento. Não há dúvida sem pensamento. É fundamental, Gilson, uma compreensão direta por cada um de nós a respeito de como nós funcionamos. E ficará claro, iremos perceber claramente isso, que todo movimento em nós não é outro senão o movimento do próprio pensamento. É o pensamento que está produzindo tudo isso. Com base em toda a sua velha e antiga estrutura de memória, de reconhecimento, de lembranças. Não existe qualquer possibilidade de dúvida ou crença ou medo ou desejo sem pensamento. Repare, tudo isso faz parte do modelo do pensamento. E essa tem sido a nossa estrutura psicológica de existência. Como seres humanos, nós estamos vivendo no pensamento. E a vida no pensamento é a vida dentro de um padrão de separação, onde existe esse eu que é o pensador, o experimentador, e a vida aqui. Então nós temos a vida presente aqui, nesse instante. E temos a ideia de alguém presente na vida, separado dela, que é o eu, o pensador, o experimentador. O elemento principal nesse pensador, nesse experimentador, é o pensamento. Então, como superar o medo? Tomando ciência da verdade do eu. E qual é a verdade do eu? Qual é a verdade sobre o eu? Estamos diante de um modelo de existência aprendido. A sensação, percepção, sentimento de existência separada da vida é a verdade do eu. Enquanto houver esse elemento presente e essa ilusória estrutura se sustentando, eu me refiro a essa ilusória estrutura de separação, onde você, como pessoa, está se vendo assim, separado e à parte da vida. Enquanto essa ilusão se sustentar, a ilusão da pessoa, a ilusão da separação, a sustentação
dessa forma de pensamento, como nós temos funcionado. Enquanto isso se mantiver, estará presente o medo. Podemos romper com isso? Em outras palavras, podemos romper com o eu? Isso é o fim, naturalmente, da ilusão de que você está aqui separado da vida. Um ponto importante a ser dito aqui também. Aquilo que é a vida não é aquilo que o pensamento tem sobre a vida. Porque nós temos também a ideia da vida, que é o pensamento que fazemos sobre o que a vida é, sobre o que a vida representa. Mas quem é esse elemento tendo ideia sobre isso, senão o próprio eu? Aqui, quando falamos da vida, estamos nos referindo a essa realidade que está presente, que carrega esse mistério, que é desconhecida, que é imprevisível. Veja, nela não existe o futuro, ou o passado, ou o presente. Eu me refiro à vida. Porque esse futuro, passado e presente, ocorre dentro de nossas cabeças, como um movimento do próprio pensamento, quando esse eu está presente. Então, esse elemento chamado tempo não está na vida. É uma produção do pensamento. Então, a eliminação do medo é a eliminação do pensamento, que é naturalmente a eliminação do tempo. Se você não tem um tempo amanhã para viver algo de dor que você não quer sofrer, se não existe esse amanhã para viver algo, vou colocar claramente aqui para você, se não existe esse amanhã, esse futuro, para você viver algo que você não quer que se repita, você não tem o futuro e não tem o passado. Com a anulação do futuro e do passado, temos a anulação do tempo. E o que é o tempo? Veja, o medo, fica claro que é algo atrelado ao pensamento. Quando há pensamento, o medo está presente. Quando não há pensamento, não há medo. Mas e a questão do tempo? Repare que, assim como o medo requer a presença do pensamento, o tempo requer a presença do pensamento. Você não pode me falar nada sobre o passado sem o pensamento. Então, aonde está o passado? E não pode me falar de nenhum medo para acontecer amanhã sem o pensamento. Então, anulamos o passado e anulamos o amanhã, que é o futuro, quando eliminamos o pensamento. Então, quando você vem e me pergunta como superar o medo, elimine nesse instante a ilusão do pensamento. Não toque no pensamento. Eu me refiro a esse pensamento psicológico, que é o pensamento que sustenta o tempo, que sustenta o amanhã psicológico e o passado psicológico. Veja como é importante, Gilson, tudo isso. Porque a vida do ser humano, nesse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, consiste de experiências passadas.
Aqui eu não me refiro às lembranças de acontecimentos, de história. Eu me refiro a lembranças psicológicas de experiências. E qual é a diferença? Você pode se lembrar de algo que ocorreu com você na infância, mas isso é só uma lembrança simples. Mas se ao se lembrar de algo que ocorreu com você na infância, isso ainda lhe faz chorar, sofrer, nesse instante, estamos diante de uma memória psicológica que está dando identidade ao sentido do eu, do ego, desse mim. E a vida do ser humano, Gilson, nesse sentido do eu, do ego, ela é cheia dessa qualidade de memória psicológica. Assim, estamos trabalhando juntos aqui o fim desta psicológica condição de ser alguém. E realizamos isso quando eliminamos o tempo, esse tempo psicológico e esse pensamento psicológico. Isso é o fim do medo, mas também é o fim da ansiedade, é o fim da angústia, é o fim de todas as imagens que produzem estados internos de infelicidade, como a dor da solidão, como a depressão e todos esses diversos quadros psicológicos que nós conhecemos dentro desse movimento que é o movimento do pensamento, onde está presente o eu. Essa é a verdade do eu, a ilusão desse sentido de alguém presente. Em toda essa noção de tempo, assim nós dizemos eu fui, eu sou e eu serei, com base na memória, nas lembranças, nas imagens, nessas representações de imagens que vêm do passado. Romper com essa condição psicológica é compreender a verdade da vida nesse instante, onde está presente a realidade do seu ser. Isso não faz parte do conhecido. Isso não faz parte do eu. Isso não faz parte do que o pensamento possa imaginar, idealizar, projetar, tirar conclusões a respeito. É algo fora do conhecido. Acessar esta realidade é assumir essa realidade. E se essa realidade, que é o desconhecido, assume esse corpo e essa mente, estamos diante desta realização. E essa realização é o fim do tempo, é o fim do pensamento, é o fim do eu. Um trabalho direto nessa direção é possível quando nós nos aproximamos desse estudo de nós mesmos. O que anula esse tempo é esta psicológica morte do sentido egóico. Por isso, nada se compara ao fim do eu. Morrer para cada experiência, para cada pensamento, para cada sentimento, sensação ou percepção que surge nesse instante. Isso de imediato morre quando colocamos atenção para aquilo que está aqui e agora. Então, há um experimentar e um finalizar para tudo isso. Então, a ciência do seu ser é a realização
de Deus. Uma aproximação de todo esse movimento da mente, quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento. Ela se aquieta e algo novo surge, algo além do conhecido, além do tempo, além do pensamento, além desta mente como nós conhecemos. Isso é o fim do medo, é o fim da dúvida, mas também é o fim da crença, é o fim do medo e é o fim da coragem, é o fim da crença e da descrença, é o fim desses aspectos de dualidade nesse modelo psicológico de existência do eu. Mestre, nós temos uma pergunta aqui de uma inscrita no canal. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: Bom dia, querido mestre. Gostaria de fazer uma pergunta. No final do vídeo, o senhor disse da mente ficar ciente do movimento da própria mente. Mas isso é possível? A mente conseguir perceber ela mesma, como se a mão conseguisse pegar a própria mão e o olho pudesse ver o próprio olho. Não seria a consciência divina que percebe o movimento da mente? O nosso eu verdadeiro que está ali observando o movimento mental? Fiquei com essa dúvida, mestre. Aguardo resposta. Os vídeos estão cada vez melhores, estamos juntos. Bem, repare a sua pergunta. Você disse que ficou em dúvida quando nós colocamos, e acabamos de colocar agora, novamente aqui, toda essa aproximação que nós precisamos ter da verdade sobre aquilo que se passa conosco é a partir daquilo que temos aqui nesse instante. E o que é que temos aqui nesse instante? É esta forma de consciência, que é a consciência do eu. Então, a mente se torna ciente dela própria. É quando ela se aquieta e algo se revela. Quando você usa a expressão desse eu verdadeiro observando a consciência, veja, abandone por completo a ideia, o pensamento, a crença, porque isso faz parte ainda de uma projeção da própria mente egóica. Eu me refiro à ideia desse eu verdadeiro, observando a mente. Veja, isso não é outra coisa, a não ser mais um pensamento. As pessoas falam, Gilson, muito desse eu verdadeiro. Mas isso é uma ideia. Nós precisamos eliminar todas as ideias, todas as crenças, todos os conceitos. A que se trata, nesse instante, de você se tornar ciente de suas reações. Então, o que você tem aqui é esta ciência de si mesmo. Apenas isso. Então, quando a mente se torna ciente dela própria, ela se aquieta. Uma vez ciente do seu próprio movimento interno acontecendo, a mente se aquieta e algo novo surge. Então, o trabalho consiste em tomarmos ciência daquilo que somos nesse instante, não de uma ideia como a de um eu superior para tomar ciência disso. É a verdade desta ciência de si mesmo, nesse instante. Então, estar cônscio de si mesmo é a mente se aquietando, encontrando o próprio silêncio. Isso é possível quando ela se aquieta, e ela se aquieta quando se auto-observa. Essa auto-observação é a ciência do próprio movimento da mente. Esta ciência do movimento da mente aquieta essa mente.
Então, sim, algo novo surge, mas esse algo novo, temos que ter o cuidado para não dar nome para isso. Porque não estamos lidando com algo dentro da mente, mas algo que surge exatamente quando a mente se aquieta. Então, a verdade é que a mente, sim, ela pode se aquietar de uma forma natural quando se torna cônscia dela mesma. Então, há algo presente nesse silêncio que está além desse sentido do eu. É algo que está além desta mente, como nós conhecemos. Dar um nome para esta realidade é um equívoco. Então, nós não podemos cair nessa armadilha, nessa ilusão, de esperarmos que este eu superior se torne ciente desta assim chamada mente egóica, porque isso seria um outro observador, separado daquilo que ele está observando. Esse outro observador é ainda um jogo da própria mente egóica. A verdade daquilo que é real, daquilo que está além do conhecido, está presente nesse instante. Então apenas se torne ciente de suas reações. E quanto a termos como mente ou consciência, não se prenda a eles. Não se prenda a esses termos. E, na verdade, abandone todos esses termos. A que se trata de algo que está fora da linguagem, fora da palavra, fora do pensamento. Então, esse é o nosso convite para você. Olhe, observe, tome ciência, fique cônscio de suas reações. Apenas isso. Sem esse elemento que se separa para comparar, julgar, avaliar, gostar ou não gostar. E tudo mais acontece em razão desse poder de presença, desse poder misterioso da graça. Ok? Mestre, nós temos uma outra pergunta de um inscrito no canal. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, como posso me conectar com meu eu superior e viver em paz e harmonia? Pronto, mais uma vez aqui entra a pergunta desse eu superior. Repare, como me conectar? Aqui é que está o perigo. Essa ideia do eu superior separado desse mim. Por isso que nós abandonamos todos esses termos. Estamos dentro de um princípio de separação, de dualidade, quando falamos de conexão com o eu superior. Então, o pensamento imagina o eu superior. Mas tudo que o pensamento imagina faz parte dele. E toda a imaginação está dentro do princípio da identidade do eu, que é o mim, o ego, esse sentido de separação, que sustenta essa dualidade. E quando falamos encontrar essa harmonia, veja, é o movimento do próprio eu, que é o mim, o ego, em busca de alguma coisa. Nós eliminamos tudo isso pelo autoconhecimento, aprendendo o que é observar, apenas observar, sem o observador. Olhar sem esse elemento que olha. Ficar ciente sem esse elemento, procurando qualquer ciência disso. Então temos uma aproximação da meditação sem o meditador. Temos a verdade da revelação deste ser quando o eu não está. Então não se trata desse contato, desse mim, desse eu com esse eu superior. Se trata da anulação dessa ilusão,
dessa dualidade, dessa ideia do eu. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que tem o desejo sincero em compreender estas verdades, fica o convite para se aproximar desse trabalho junto ao mestre Gualberto. Inclusive, o mestre Gualberto, ele proporciona encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e inclusive retiros. Então, se tu tem o desejo de compreender isso, venha para esses encontros. Nos encontros, a gente pode fazer perguntas diretamente para o mestre Gualberto e muito mais do que isso. Como o mestre já vive nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um estado de presença, de silêncio, de poder, que nos ajuda demais nessa autoinvestigação, a compreendermos o que está além do entendimento. Então, no primeiro comentário fixado, tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mais uma vez, gratidão, mestre. Nós queremos trabalhar com você hoje, aqui, lhe mostrando que é possível uma vida dentro desta visão de união consciente com Deus. Essa é a linguagem de Joel Goldsmith, apontado no Caminho Infinito.